Eu acabei de terminar Corpse Party, que é o anime que tá aparecendo aí na tela, e ele é simplesmente um dos piores animes que eu já assisti na vida. Eu esperava, dada a média 6.43, esse é um anime de gore, que seria uma obra ruim, mas eu não esperava que fosse tão péssima. Antes de falar sobre o anime e dar a sinopse, eu só quero citar aqui pra vocês que existe essa outra versão aqui, que é basicamente um prequel que tem 11 minutos. É melhor que o anime, mas eu não recomendaria que você assistisse, porque é simplesmente o prequel mais inútil que eu já vi na vida. Porque só joga os personagens soltos, então não explica direito sobre cada um, e basicamente todas as informações que dá pra você retirar, né, extrair desse prequel, você vê no primeiro episódio. Então você pode pular e com isso já te conto, enquanto aparece essa outra imagem do anime, a sinopse dele e explico por que eu não recomendo, ou para quem eu recomendo. Em Corpse Party nós acompanhamos um grupo de estudantes que quer se despedir de uma colega de classe que vai ser transferida, então uma delas, eu não vou citar nomes porque são personagens completamente inúteis, e ela tem a brilhante ideia de fazer uma simpatia para eles serem amigos para sempre, que é a simpatia da Satiko-chan. Então se unem ali os estudantes, a irmã do que poderia ser chamado de protagonista e a professora, em 9, e eles fazem um círculo, eles pegam um boneco de papel, cada um segura, e eles têm que falar o nome da Satiko-chan 9 vezes, e então puxar, e assim eles vão ser amigos para sempre. E tá aparecendo aí alguns dos personagens e algumas dessas imagens aterrorizadoras, entre aspas, né? Podemos colocar assim, do anime e todo esse sangue e gore. Só que a simpatia dá errado. Primeiramente, já entra em algo da burrice famosa de filme de terror e que caiu aqui também no anime, que é que se uma das pessoas não falassem aquilo da simpatia 9 vezes, daria errado. Só que a pessoa, a personagem que deu a ideia da simpatia, ela simplesmente não explicou isso. Mas enfim, dá errado e eles vão parar numa espécie de outra dimensão, que é numa escola que é dito ali no primeiro episódio, que anos atrás foi construída no mesmo terreno que a escola atual deles, e que houve uma série de assassinatos lá de crianças, e o diretor que amava a escola acabou se matando, e eles acabam parando lá em um local cheio de sangue, e então acabam começando a ter diversas mortes entre eles mesmos, e eles tentam descobrir uma forma de escapar dali e ver como eles podem resolver isso. Basicamente, o anime é só uma desculpa para ter gore gratuito. Então você vai ver muitas das vezes, quase que o anime inteiro, sangue, cena de tripa, morte, só que não é algo assustador, é algo tosco. Então são umas mortes bem mal feitas, e se eu tivesse que comparar com um filme de terror, estaria mais para Terrifier do que para uma Invocação do Mal, por exemplo, que tem terror, mas tem sim história, mas aqui não. Os protagonistas não são marcantes, tanto é que eu não gravei nenhum nome deles. E o que eu poderia chamar de protagonista, que eu vou até ver o nome dele aqui junto com vocês, que é ele aqui, o Mochida Satoshi. Ele tem uma calma quase que desumana. Tá lá, os amigos dele estão todos morrendo e ele mantém uma calma. Ele não aparenta estar nervoso. Claramente ele tá em alguns momentos, mas ele não demonstra isso. É algo quase que irreal. E aí vão tendo as mortes que eu já citei. Não vou falar quem morre, quantas pessoas morrem, porque isso seria um spoiler desse anime que tem só 4 episódios. Então ele é bem curto. Eu esperava que fosse ter mais episódios quando eu ouvi falar nele. 4 episódios com 29 minutos, e aí acabam tendo essas mortes que não impactam, que são sem graça, e o único destaque para episódio mesmo seria o primeiro, eu diria, que a trilha sonora trabalha bem nessa questão do suspense, então você fica ali meio aflito, que nem quando tá assistindo um filme de terror, então a qualquer momento posso levar um susto, só que isso não chega, e essa qualidade que eu citei não continua nos episódios seguintes, não que eu tenha reparado ao menos. E aí, junto desse gore, desse terror e horror, se une um mistério. Então eles tentam descobrir o que está acontecendo ali, como eles podem ir embora, e vamos descobrindo mais sobre as crianças que estão ali, que foram assassinadas. E o anime tenta ficar brincando com questão de plot twist, ao meu ver ele não faz bem isso, que é, tem essa informação aqui, nós descobrimos. Aí depois, em outro episódio,
era isso aqui. Aí no outro episódio já tem outra informação acima da primeira e da segunda. Então parece que o anime ele fica perdido, então ele fica tentando brincar com você de olha, nossa, como nós temos plot twist, olha como somos imprevisíveis. Sendo que a Satiko, que seria a grande vilã, tem algumas questões, a história por trás dela é muito previsível, você consegue já saber logo no início, através da própria abertura, que nem boa é, pelo menos pra mim, não sei se alguém gostou, fora toda uma questão de romantização da vilã, e eu não gosto disso. Então eu vou dar um exemplo, não do que acontece, pra não ser um spoiler, mas que, tem essa pessoa aqui, e ela matou vários dos meus amigos, fez isso e aquilo, mas ela teve uma infância triste. Então tudo bem, sendo que não é assim. E aí, como eles acabam ficando separados, o primeiro episódio tenta desenvolver duas personagens que são o foco, e aí os demais episódios vão tentando fazer isso com os outros personagens. Mas não tem nenhum background de nenhum personagem, só ali no primeiro episódio mesmo, que é a da Seiko. E nem é tão grande assim, e nem serviu pra você se apegar pela personagem. E aí nós vemos ali no segundo episódio que tem toda uma história, que quem é tocada pela maldição dessa escola vai aos poucos perdendo a sanidade, acaba ficando confuso e pode acabar ferindo os outros. O que pra mim foi só uma desculpa fraca pra fazer os personagens se matar, e pra seguir o enredo e ficar gerando o gore gratuito que eu já comentei. E como eu já citei, as mortes, além de toscas, são quase que irreais e não só não assustam, como são ridículas. E nisso eu gostaria de destacar um personagem, que é o Kishinuma, esse aqui, que ele é basicamente o único personagem bom e decente do anime e que tem um pensamento mais humano, mais real, mais lúcido, que é ali no terceiro episódio, onde acaba tendo uma situação que ele diz: você quer voltar para aquele lugar assombrado porque uma colega dele planeja voltar. E ele, na sua lucidez, diz que eles sofreram tanto, então não tem por que voltar para lá. Não é nem questão de egoísmo, de deixar os amigos sofrerem, mas é o normal. Então ele é um personagem mais pé no chão e por isso foi o único que eu diria que eu gostei. E antes de falar do último episódio, mas de novo sem spoiler, eu queria falar mais um pouco sobre a Satiko-chan, que é a grande vilã, porque ela é uma criança e é uma criança sádica que tem aquele sorriso enquanto os outros morrem. E pra mim, não sei se isso deveria ser assustador, se foi a intenção, mas foi simplesmente algo patético, algo completamente vergonhoso. Até que chega o último episódio, e até ali eu diria que a obra estava entre um 4, um 3, até que chega aos momentos finais, onde depois de um monte de coisa dar errado, parecia que as coisas dariam certo, e até que podem dar ou não, aí você vai descobrir assistindo, e então temos a última cena que pra mim estraga tudo, algo completamente desnecessário. O anime ele poderia ser menos pior se não terminasse daquela maneira. Mas fazendo um resumo geral da obra, Corpse Party é um anime de 4 episódios, ali com seus 29 minutos, onde ele tenta ser um monte de coisa e falha em todas. Então ele tenta ser um gore que acaba sendo algo tosco e um monte de morte sem sentido, sem graça e patética. Ele tenta ter o seu horror e seu mistério, onde fica brincando com espécies de plot twists que só vão deixando a história mais confusa e sem graça. Ele tem um final horrível, ele tem personagens sem graças, e para finalizar ele tem uma vilã que tentam romantizar e falham, pelo menos pra mim, e que é só uma criança sádica, patética, sem graça e que transmite uma vergonha alheia. Eu vi aquilo e eu só me senti envergonhado, não me senti com medo, amedrontado, nem nada assim. E é por conta disso que eu não recomendaria Corpse Party para nenhuma pessoa, e é um dos piores animes que eu já assisti na vida, ainda mais por conta daquele final. Não reassistiria de forma alguma, não indicaria, mas se você gosta de assistir animes ruins, se você gosta dessa coisa mais trash, ou desse gore sem sentido espalhafatoso, pode ser uma opção interessante para você por conta de ter poucos episódios. Se fossem muitos, eu já não indicaria nem para você. Mas fica a seu critério e te convido a deixar o que você acha sobre o anime aí nos comentários se você já tiver assistido. De tudo isso, até um próximo vídeo.